Bom dia! Hoje é dia 15 de setembro, estamos começando a semana 2 do PET 4 e nós vamos falar de totalitarismos de guerra mundial. Pessoal, esse é um tema complexo, é um tema difícil, é um tema que muitas vezes vai e volta nas contradições, nas ideias, porque ainda a Segunda Guerra Mundial é um tema muito recente. Embora o seu PET 4 tenha tido o cuidado de trazer um texto com as respostas ou com a chave de respostas para vocês desenvolver as atividades, especificamente esse você vai precisar de um texto de apoio. Dá uma olhada aí no grupo de WhatsApp, coloquei o texto, coloquei alguns links e coloquei alguns filmes também. Pessoal, para quem tem aí os streamers da Amazon, da Prime, do Netflix, você colocar lá filmes de Segunda Guerra Mundial, você vai encontrar um monte. Até no YouTube também, se você colocar, tem vários filmes disponíveis gratuitamente. Pessoal, a Segunda Guerra Mundial é a época mais filmada da história. É uma época importante, é uma época de conflito. Foi o maior conflito do século XX, aliás, o maior conflito da história. Então, para você desenvolver essa atividade, é bem simples, nada muito complicado. Eu deixei um texto resumo bem fácil para vocês no final, tá? E no grupo do WhatsApp, para você dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Para fazer a primeira atividade, você vai precisar ler um texto resumo. Não tem como fazer sem fazer isso. Você pode até tentar também pelo vídeo do telecurso que eu coloquei para vocês, aqueles vídeos que são didáticos, resumidos, você pode ir vendo, pausando e respondendo as questões. É bem simples. Então você vai montar uma ficha. Aí o seu PET está sugerindo também um mapa mental. No texto que eu mandei para vocês aí no grupo, tem um mapa mental para você dar uma olhadinha também. Tem bem simples. Mapa mental é quando você pega uma imagem ou uma palavra no meio e vai tirando pedacinhos. Tirando pedacinhos ficou estranho. Você vai colocando setinhas e colocando ideias ao redor dessa ideia principal, que no caso é a Segunda Guerra Mundial. Então você tem uma ficha bem simples de responder. Quando ocorreu, no próprio título do quadro já tem a data, né? Onde ocorreu a Guerra Mundial, né? Obviamente, os maiores conflitos, os mais duradouros aconteceram na Europa, mas muitos outros conflitos aconteceram em vários outros lugares, ataques, como o famoso ataque de Pearl Harbor nos Estados Unidos, também um ataque aqui no Brasil, na costa brasileira, um navio brasileiro foi afundado pelos alemães, né? Das situações que acabou motivando o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial, embora os Estados Unidos já quisessem que o presidente Getúlio Vargas entrasse na guerra como aliado americano. As principais motivações, pessoal, é muito complexo falar disso, porque as motivações são inúmeras, embora a gente possa destacar, por exemplo, o revanchismo da Alemanha quando perde a Primeira Guerra Mundial, e ela perde a Primeira Guerra Mundial de uma forma muito humilhante, porque você, além de perder a guerra, você no caso, a Alemanha, teve que pagar a indenização, perdeu o território, ainda foi proibido de ter um exército à altura do povo alemão, como eles achavam, né? E aí aparece Hitler, uma figura totalmente carismática, cheia de energia, de vigor, e que encarnou, de uma certa forma, o ideário do povo alemão para a Segunda Guerra Mundial. Tanto que Hitler foi eleito e teve apoio popular. A gente pensa que não, mas foi bem assim. Entre outras motivações, a gente pode citar, por exemplo, a expansão territorial, né, principalmente do Japão, da Alemanha, que queria ampliar os seus territórios, certo? As alianças militares. Quais países estavam do lado de lá e do lado de cá? Então você fala um pouquinho sobre esses países, pelo menos os principais. Principais acontecimentos da guerra. Complicado também, mas você vai colocar lá uma lista, eu deixei no texto aí uma lista com alguns dos mais importantes para vocês citando aí. Consequências da guerra. E esse mundo pós-guerra? Como virou o mundo depois da Segunda Guerra Mundial? Se você pegar, por exemplo, o mapa da Europa da guerra, antes da Segunda Guerra e o mapa logo depois da Segunda Guerra, você vai ter a impressão de que pegaram o mapa da Europa, sim, passaram a borracha e foram redesenhando. Esse país aqui é meu, pedacinho para cá é seu, e foi redesenhando, redefinindo as fronteiras dos países, certo? Outras informações importantes, caso você tenha visto, ouvido ou lido alguma coisa, gostaria de colocar aí, tá bom? É praticamente isso. A segunda atividade, ela vai te pedir para você fazer uma reportagem, escrever uma coluna, um artigo, uma notícia sobre a Segunda Guerra Mundial.
falando principalmente da questão de que a mídia, né, os instrumentos de comunicação, televisivos, escritos, hoje também os meios virtuais, como ele tem importância, principalmente, pessoal, no que diz montar opiniões. E o conhecimento, ele é estratégico, o conhecimento, ele é de suma importância. Por quê, professor? Imagina que está vindo um exército inimigo para a sua direção, onde está o seu acampado. Você já imaginou se você não tivesse acesso à informação? Ou seja, aquele exército inimigo vai se aproximar, vai te atacar e você não vai ter reação nenhuma porque você não teve informação. Então informação é primordial, até porque também os governos usavam e usam muita informação para poder falar do que fazem ou do que deixam de fazer, para poder fazer um pouco de propaganda de si mesmo. Então, informação, pessoal, é fundamental. E a Segunda Guerra Mundial, ela também é uma guerra da informação, né? Até se dizia que o primeiro a ser vencido na guerra é a verdade, porque você ouve um lado, mas não ouve o outro muitas vezes, porque quem está no determinado controle do meio de comunicação vai dar a sua versão da história e não a do outro. E às vezes você é o vilão, o outro não é. Então isso é bem relativo. Bom, e aí nós temos aí um facsímile, né, um recorte do jornal A Noite, que foi publicado no Rio de Janeiro no dia 24 de novembro de 1944. O jornal fala aí que os aviadores brasileiros estavam bombardeando a Alemanha. Se você conseguir dar um zoom para ler a imagem, no seu pet também acho que tem essa imagem para você poder ler um pouquinho dessa notícia. E aí você se inspira. Você vai imaginar que você é um ou uma repórter correspondente de guerra que está bem no meio dos acontecimentos. E você vai escrever a sua versão dos fatos. Para isso, você pode também se utilizar de filmes, que aí você vai ver imagens, vai ver uma série de coisas. Eu estou deixando no link para vocês aí abaixo no grupo o telecurso e também alguns filmes. Tem vários. Para quem não gosta de ver aqueles filmes muito pesados, de muita violência, tem o filme A Vida é Bela, que já passou até inclusive nesses canais de televisão à tarde, bem simples. É um filme, apesar de bem simples, muito bonito. Inclusive, na época, o Papa João Paulo II recomendou que todas as pessoas deveriam assistir esse filme. Realmente é um filme muito bonito porque ele conta a guerra sob a ótica de um pai tentando disfarçar com o filho, que também estava num campo de concentração, que aquilo não passava de um jogo, para que o filho não sofresse tanto. O filme é bem interessante, emocionante, impactante. Tem a menina que roubava livros, que acho que quase todos vocês já leram, já viram o filme. Tem o pianista, bom, se eu fosse falar, eu ia ficar aqui tempo todo falando de filmes, tem inúmeros. Basta você ir lá no seu streamer de filme favorito, que você tem acesso, e colocar lá filme de Segunda Guerra, você vai ver um batalhão. Tem As Últimas Horas de Hitler, que também é muito legal, tá? Bom, pessoal, então eu espero que você produza o seu texto aqui no PET, deixa eu rolar um pouquinho a tela. Agora é a sua vez. Tem aqui, ó, algumas dicas para você fazer primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto passos, tá? Para você poder produzir o seu texto, vai ficar bem bacana. Faz rapidinho, manda para mim que eu vou ficar muito feliz de receber o seu trabalho de volta, tá bom? No mais, é isso. Um grande abraço e até semana que vem.